Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 2 de março de 2023. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora. Vamos juntos, Vanessa, neste nosso Pauta Aberta. Muito boa tarde para você. Com certeza, Odilon, vamos juntos para mais uma edição. Muito boa tarde para você. Boa tarde para você que está em casa e nos acompanha em todo o Brasil. Hora de conferir os destaques de hoje. PIB brasileiro avança 2,9% em 2022. De acordo com os números divulgados hoje pelo IBGE, houve desaceleração do crescimento da economia no país se comparado com o ano de 2021. O setor de serviços foi o que mais contribuiu com os resultados do ano passado. Novo programa anunciado pelo governo federal chega com a promessa e com o desafio de reduzir o número de famílias inadimplentes no Brasil. Inscrições no ProUni para o primeiro semestre deste ano vão até a próxima sexta-feira. E os resultados da primeira chamada já devem ser divulgados na próxima terça, dia 7 de março. No nosso programa desta tarde, mais detalhes sobre este assunto para você. Cai o número de mortes no trânsito de Cascavel. Este recuo, que chegou a 30% no ano passado, é resultado de boas e seguidas ações de orientação a motoristas e pedestres, que deixou a vida mais segura para quem circula pelas ruas da cidade. O programa de hoje mostra também a história emocionante de um ex-pedreiro que, quando decidiu que era hora de mudar, fez acontecer. Ele virou juiz de direito no estado de Rondônia. E vai conhecer o artesão de Maringá, que não é apenas um artista. Ele confecciona terços, mas não tem negócio nessa história não. Depois das peças prontas, ele distribui a arte de presente para a população. Inspirador, não é mesmo? Fique aqui ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, cresceu 2,9% no ano de 2022. Foi o que informou o IBGE nesta quinta-feira. O setor de serviços foi o principal responsável por este aumento. O crescimento do PIB em 2022 foi puxado pelas altas nos serviços. Estímulos fiscais dados à economia impulsionaram os números junto com o chamado efeito reabertura, em que o retorno a bares, restaurantes, salões de beleza, turismo e outras atividades provocou um aumento expressivo do consumo. No segundo semestre, porém, os dois fenômenos perderam força e causaram uma desaceleração gradual da economia. Resultado foi uma queda de 0,2% no quarto trimestre do ano, interrompendo uma sequência de 5 trimestres positivos. Ainda assim, em relação ao quarto trimestre de 2021, a atividade teve um avanço de 1,9% em 2022. Pela ótica da demanda, o consumo das famílias foi o grande motor da economia, com alta de 4,3% no ano. Esse foi mais um número alavancado pelo efeito reabertura, após a liberação das atividades impactadas pela pandemia da Covid-19. Os principais destaques do PIB em 2022 foram: serviços, 4,2%, indústria, 1,6%, agropecuária, menos 1,7%, consumo das famílias, 4,3%, consumo do governo, 1,5%, investimentos, 0,9%, exportações, 5,5% e importação, 0,8%. Depois de 5 trimestres de altas puxadas pela retomada do setor de serviços, o resultado do quarto trimestre de 2022 mostra que os aumentos da taxa básica de juros, a Selic, feito pelo Banco Central desde 2021, começam a trazer consequências mais fortes para a economia. Além dos sinais de uma desaceleração da atividade, economistas ainda esperam efeitos à frente no mercado de trabalho e na concessão de crédito. E a expectativa é que esses efeitos continuem a repercutir no PIB até o final do ano que vem. O novo programa do governo vai fazer leilão para dar desconto nas dívidas de 40 milhões de negativados. O objetivo é renegociar débitos de até R$5 mil de consumidores com renda de até 2 salários mínimos. A medida provisória deve ser enviada ao Congresso na próxima semana. O novo programa do governo, chamado Desenrola, pretende diminuir o número de famílias inadimplentes.
Vão ser realizados leilões para conseguir o maior desconto possível nos débitos de consumidores com bancos, varejistas e companhias de água, gás e telefonia. Entre 2020 e 2022, a proporção de famílias endividadas passou de 66,5% para 77,9%, o que representa alta de 11,4 pontos percentuais. A medida provisória que propõe o programa Desenrola vai ser enviada ao Congresso Nacional nos próximos dias. A medida provisória é necessária para que o governo federal tenha autorização legal para intermediar as renegociações com os bancos e empresas. Para que seja colocada em prática, a renegociação de dívidas vai exigir grande estrutura tecnológica para integrar os dados das instituições financeiras com os birôs de crédito. O Desenrola vai renegociar dívidas de até R$ 5 mil de cerca de 40 milhões de consumidores negativados com renda de até 2 salários mínimos, incluindo beneficiários do Bolsa Família. As dívidas vão receber desconto e podem ser refinanciadas em até 60 meses. Dados da Serasa, referentes a outubro de 2022 e compilados pela Febraban, apontam que as dívidas somam 301 bilhões e meio de reais. Depois dos leilões, o consumidor vai poder acessar um portal, digitar o seu CPF e checar se a dívida vai poder ser renegociada. A União vai garantir o valor principal da dívida e bancos vão arcar com o risco dos juros. O governo também vai prever a renegociação de dívidas de consumidores que ganham mais do que 2 salários mínimos. Neste caso, não haverá garantia do Tesouro em caso de inadimplência. Vamos falar sobre educação. Terminam nesta sexta-feira agora as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni. As inscrições relativas ao primeiro semestre do ano de 2023. O ProUni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Nesta edição serão disponibilizadas 288.112 bolsas. Para fazer a inscrição, os estudantes interessados devem acessar a página do ProUni no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação, acessounico.mec.gov.br/ProUni. O resultado da primeira chamada sai no dia 7 de março e as matrículas com a comprovação das informações da inscrição devem ser realizadas entre 7 e 16 de março. Já o resultado da segunda chamada será divulgado em 21 de março, com matrículas entre 21 e 30 de março. Nesta edição, serão disponibilizadas 288.112 bolsas no total, sendo 209.758 integrais e 78.354 parciais. Para quem não for selecionado nas chamadas regulares, o programa oferece ainda a oportunidade de participar da lista de espera. Para se inscrever, é preciso que o candidato tenha feito uma das 2 últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, no caso 2021 ou 2022, e tenha alcançado no mínimo 450 pontos de média nas notas. Outras exigências são não ter tirado 0 na redação e não ter participado do Enem na condição de treineiro. No caso do participante ter feito as 2 últimas edições do Enem, será considerado aquele com a melhor média de notas. O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior. Professores da rede pública de ensino também podem disputar uma bolsa, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica. Neste caso, não se aplica o limite de renda exigido dos demais candidatos. E olha que boa notícia, o número de mortes no trânsito de Cascavel caiu 30% no ano passado. São números, resultados que refletem ações realizadas na cidade e mostra que a vida ficou mais segura ao circular pelas ruas para motoristas e pedestres. E o número de mortes por acidentes de trânsito aqui na cidade caiu se comparado com o ano de 2021 para 2022. Sobre esse assunto, nós conversamos com a Simone Soares, que é presidente da Transitar aqui da cidade. E muitas ações foram feitas para que esses números tenham reduzido durante esses anos, né, Simone? Sim, ações tanto de engenharia, ações de educação para o trânsito,
muita fiscalização, mas acreditamos que a conscientização é que tem feito a diferença, né? Um trabalho conjunto dos veículos de comunicação, um trabalho de todos os órgãos, não só de trânsito e segurança, mas também dos órgãos de saúde, porque o impacto ele acontece em vários setores, ele acontece em várias frentes. E o nosso objetivo é sempre esse, né? Que as famílias permaneçam completas. O que acontece na maioria das vezes é termos famílias destruídas por causa de uma conduta que pode ser evitada. Quando a gente fala dessa redução, em que porcentagem nós estamos comentando aí sobre esses dados que vocês levantaram? Nós estamos falando em uma redução de 30% em relação a 2021, mas o que mais desperta a nossa atenção e que nos deixa muito felizes é que essa redução foi entre jovens até 29 anos. Nós tivemos em 2021 10 jovens até 29 anos que vieram a óbito por sinistros de trânsito e no ano de 2022 nós não tivemos isso, tivemos 3 jovens até 24 anos, mas esses jovens estão deixando de morrer em sinistros de trânsito. Nós, até pelas nossas fiscalizações, principalmente com foco em embriaguez ao volante, nós também percebemos isso. Nós trabalhamos com dados estatísticos, então o Cotrans faz todo o levantamento, mapeamento de dados estatísticos e são informações muito preciosas, como por exemplo, as vias com maior número de acidentes, os cruzamentos com maior número de acidentes, as causas desses acidentes, dias, horários, então a faixa etária dos envolvidos nesses acidentes, todas essas informações, elas geram um banco de dados para nós que com as análises certas, nós conseguimos desenvolver ações pontuais de engenharia, de educação para o trânsito, de fiscalização, ações preventivas e não reativas. Esse planejamento é que faz diferença, porque a vida não espera. Nós conversamos, obrigado, com Simone Soares, presidente da Transitar aqui de Cascavel. Então, falando dessas ações pontuais que a cidade tem colocado em prática, que já tem resultados de 30% aí na redução de mortes por acidentes de trânsito e claro que também se trabalha em conjunto com a população que tem aí colaborado, contribuído com essa direção um pouco mais consciente. Valeu, Murilo. Olha só, impressionante os resultados, né? Quando é ampliada aí a orientação aos motoristas, também aos pedestres, quando a fiscalização aumenta, o resultado recua aí dos números estatísticos, né? Relacionados aí a acidentes de trânsito, vítimas fatais. Muito bom. Educação no trânsito é tudo. Agora, gente, vamos para o intervalo. No próximo bloco, a gente traz os números de uma triste estatística. A cada minuto no Brasil, 35 mulheres foram agredidas, física ou verbalmente, no ano de 2022. A pesquisa foi divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Datafolha. E ainda em São Paulo, o uso de máscaras vai deixar de ser obrigatório no transporte público coletivo. Fique ligadinho com a gente que o Pauta Aberta volta já. Estamos de volta com Pauta Aberta desta quinta-feira. Eu agradeço sua companhia e audiência em todo o Brasil. Agora vamos falar sobre uma triste estatística. A cada minuto no Brasil, 35 mulheres foram agredidas, física ou verbalmente, no ano de 2022. É o maior percentual da série histórica do levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Datafolha. 18.600.000 mulheres relataram terem sido vítimas de algum tipo de violência física ou verbal no ano passado. Isso significa que 35 mulheres por minuto foram vítimas de violência em 2022. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 13 de janeiro deste ano. 1.042 mulheres com 16 anos ou mais foram entrevistadas em 126 municípios do país. Em relação à última pesquisa, que foi feita entre abril de 2020 e março de 2021, o crescimento foi de 4,5 pontos percentuais. Os pesquisadores destacam alguns fatores para o aumento da violência contra a mulher no Brasil, entre eles o fim de financiamentos das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher por parte do governo nos últimos 4 anos e a pandemia de Covid-19, que comprometeu o funcionamento de serviços de acolhimento às mulheres. A pesquisa constatou ainda que 45% das mulheres não conseguiram pedir ajuda a ninguém. 17,3% recorreram à família, só 4,8% acionaram a polícia militar e 1,7% fizeram um boletim de ocorrência online.
Das mulheres que sofreram violência, 65,6% eram negras, 29% brancas, 2,3% amarelas e 3% indígenas. Mulheres mais jovens, entre 16 e 24 anos, foram as maiores vítimas. O relatório aponta que a tentativa de rompimento com o agressor e histórias repetidas de violência são fatores de vulnerabilidade que podem aumentar as chances de mulheres serem mortas por seus parceiros íntimos, o que revela que a separação é ao mesmo tempo a tentativa de interromper a violência, mas também o momento em que a mulher fica mais vulnerável. A pesquisa mostra ainda que o percentual de mulheres que sofreu alguma forma de violência física, verbal ou psicológica ocasionada por ex-companheiro chega a 43%, ou seja, 27,6 milhões de mulheres. Ainda muito triste, né, essa nossa realidade brasileira. E mudando de assunto agora, amanhã em São Paulo, o uso de máscaras vai deixar de ser obrigatório nos trens, metrôs e nos ônibus por todo o estado. A decisão foi tomada depois de uma reunião do Conselho Estadual de Saúde com o Comitê Executivo do Estado de São Paulo. A liberação foi discutida após o fim da obrigatoriedade em aeroportos e aviões determinadas pela Anvisa. Desde ontem, a Prefeitura da capital informou que vai seguir as orientações do Comitê Científico do Estado de São Paulo. O assunto agora é educação novamente. Alunos do Colégio Estadual do Paraná, aqui de Curitiba, que é referência em ensino público de qualidade, participam de um projeto em conjunto com a NASA para novas explorações e missões de longo prazo na Lua. No mundo da Lua. É assim que os alunos do Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, estão. Isso porque estão trabalhando em um projeto junto com a Agência de Exploração Espacial Americana, a NASA. É um projeto que abre oportunidade para alunos do mundo todo fazerem a programação de placas em Arduino de sensores que vão coletar dados na superfície lunar junto ao projeto Artemis. O programa Artemis tem como objetivos enviar novamente seres humanos à Lua e aprofundar os estudos e a exploração do satélite natural e do sistema solar com as realizações de missões de longo prazo que prevêem maior permanência humana no espaço. É um orgulho pensar que depois de mais 50 anos que os astronautas foram para a Lua, agora que vão retornar, a gente vai estar participando das coletas de dados nessa missão. É muito empolgante, ainda mais dá oportunidade para alunos do ensino médio de participarem disso também. Gabriel foi quem escreveu a equipe para participar do programa. Para ele, além da evolução pessoal, o projeto é muito importante para a história. Além de a gente estar trabalhando com alunos da escola pública de ensino fundamental e médio, a gente está conseguindo trabalhar com algo que é relativamente importante para a história e para todos nós, tanto como evolução pessoal como evolução profissional e acadêmica. Essa placa eletrônica é chamada de LunaSat e será programada para coletar dados ambientais na superfície da Lua. Essa placa normal de Arduino é feita para projetos robóticos aqui da Terra. Mas a placa que foi mandada para nós, desde a NASA, é uma placa que é especialmente criada para suportar temperaturas extremas da Lua. Nicole sempre foi apaixonada pela ciência e astronomia. Participar do projeto está sendo uma experiência muito significativa para ela. Desde criança eu gostei bastante de fazer observação tanto lunar quanto das estrelas. Sempre fui bastante apaixonada por astronomia e essa oportunidade foi uma coisa inacreditável, porque eu não conseguia imaginar que antigamente eu ia participar de um projeto desse. O Jonathan é o tradutor da turma. Nascido nos Estados Unidos, pôde ajudar muito para a evolução do projeto. De começo, eu até fui esse tradutor por um tempo, porque os módulos vieram em inglês, né? Como a língua internacional em inglês. Só depois que eles foram ser traduzidos para o português. Para o professor, a seleção de uma equipe muito mais diversa em termos de gênero e etnia para atuar nas missões da Artemis incentiva milhares de crianças e jovens que se interessam pelo tema espacial, gerando grandes contribuições futuras para a exploração do nosso sistema solar. E graças à miniaturização da tecnologia e, enfim, poder embarcar e dar oportunidade de ser programado por alunos do mundo todo é muito interessante, assim. A NASA está de parabéns por essa iniciativa e abrir essa oportunidade para alunos do mundo todo.
E que oportunidade, né? Quantos desafios para esses estudantes. Agora, gente, quando a gente fala em educação, a gente fala, né, muitas vezes em histórias de desafios e de superação. Olha essa história que legal. Um ex-pedreiro acaba de assumir como juiz no Tribunal de Justiça de Rondônia. Muito legal dar esse tipo de notícia, né, Odilon? Nossa, um incentivo, né? Ele é a prova de que a cidadania e a diversidade são realidade no Brasil, que, se Deus quiser, está mudando. O Tribunal de Justiça de Rondônia impulsou hoje 30 novos juízes aprovados no último concurso realizado em 2019. Os magistrados serão distribuídos nas 23 comarcas do estado. Com isso, a Justiça de Rondônia passará a contar com 143 juízes que atuarão nas 108 varas e juizados. Muita emoção e história de superação fazem parte desse dia especial para os novos juízes de Rondônia. Desisti no meio do colegial por causa que eu era pedreiro, né, trabalho de pedreiro nessa época, e eu não conseguia conciliar o estudo e o trabalho. Daí, com 24 anos, eu consegui voltar, terminei o segundo colegial, o terceiro colegial. E já com 26 eu passei no concurso de agente penitenciário. E ali as portas se abriram, que eu conheci pessoas que estudavam, né? E graças a Deus eu consegui engajar nesse mundo do concurso. Aí com 28 eu comecei a faculdade, né? E com 32 eu terminei. E hoje com 39 eu estou tomando posse do cargo de juiz. Inclusive, deixar registrado aqui que eu vou pagar 22 parcelas do FIES com salário de magistrado. Odilon, a gente traz agora uma notícia de última hora. Uma chuva torrencial alaga ruas e avenidas de Maringá agora nessa tarde de quinta-feira. Exatamente, você está acompanhando aí no vídeo algumas das imagens, né? Muitos galhos de árvores caídos aí, um prejuízo danado na cidade, né? Algumas regiões neste momento estão sem luz. São muitos e muitos pontos da cidade, né, que estão alagados neste momento, estrago sim em algumas residências, desde as áreas centrais até os bairros mais distantes. Inclusive estão com fornecimento interrompido a parte das zonas 7, 4 e 5 e a região ao longo da saída para Campo Mourão. Eletricistas da Copel estão em campo fazendo a inspeção das redes e recompondo o serviço para as regiões onde isso é possível. Já antes da intervenção das equipes de manutenção. Agora, de acordo com informações da Copel, no momento, olha só, gente, aproximadamente 2 mil domicílios, no momento 10 mil domicílios estão sem energia elétrica nessa imagem da região central da cidade. Olha a situação complicada, o transtorno para os moradores, calçadas alagadas, as ruas tomadas aí pela água, uma chuva muito forte realmente que atingiu Maringá e certamente as cidades próximas ali, como Paysandu, Sarandi, também devem ter sofrido aí com essa tempestade que atingiu a região noroeste neste meio de tarde, né, de quinta-feira. São aquelas chuvas de verão que são muito violentas, não é, Odilon? E acabam prejudicando toda a população. Exatamente. E agora, mudando de assunto, você vai conhecer em casa um artesão lá de Maringá que confecciona terços. Mas não é apenas... Aliás, os terços não são para venda. Ele distribui os terços de graça e diz que essa foi a forma que encontrou para abençoar a vida das pessoas. Assim, sentado no sofá de casa e cercado por pérolas, miçangas e pedrarias, que seu Anton passa boa parte do tempo, confeccionando terços. O libanês de 87 anos, que mora no Brasil há mais de 6 décadas, começou a produzir as peças há cerca de 7 anos e aprendeu de uma forma até inusitada. Eu estava na caixa no restaurante e o televisão ligado. E eu via uma moça castelhana, que ela fala espanhol, né? E está mostrando que jeito faz o nó. Que jeito enrola, faz o nó. Né? E acabei aprendendo eu fiz. E como eu não lembro mais que jeito consegui captar, né? Mas vi aquele que começou a fazer. O artesanato tem lhe feito bem. 3, 4, 5. Para mim, uma terapia. Lugar que ocupa a minha cabeça com o terço, também ocupa a minha mente com coisas boas. A habilidade, a criatividade e o talento são percebidos em cada peça que ele faz questão de distribuir gratuitamente. Com o auxílio de Cleonice, sua cuidadora, ele entrega os terços em igrejas, comércios, postos de saúde e hospitais.
um amor incondicional, sabe? Porque ele faz para doar, né? Ele se dedica, ele às vezes não tem peça, sabe? E ele não ganha tanto, né, para adquirir essas peças e ele dá para todo mundo, sabe? Enquanto confeccionava os terços, seu Anton contou à nossa equipe da satisfação em ter condições de produzir os artigos religiosos. O comerciante aposentado descobriu no artesanato uma forma de abençoar a vida das pessoas que cruzam seu caminho. E a minha satisfação é que você pega, leva uns 10, dá para a mãe, dá para a amiga, dá para a vizinha, qualquer perto de você, vai dar um terço. Você pega e dá um terço desse aí. Nem se já dá dinheiro, não fica satisfeito com um terço. Porque você dá um terço sem você ter interesse, por amizade, para dar um terço para uma pessoa, um presente diferente. Odilon, que linda essa iniciativa do senhor Anton, né? Parabéns para ele. Ele diz que é uma forma de abençoar as pessoas e também de trabalhar a mente, né? Ele não para o dia todo, fica ocupando a mente. Um trabalho cuidadoso, delicado, feito para o próximo. E que alegria, né, do seu Anton a declarar, a contar um pouquinho da história dele. E a gente fica feliz em divulgar essa história. Bonita a história e que a alegria do seu Anton, que a gente acabou de ver, nos contagie, né? Um ótimo fim de tarde para você. A gente se vê amanhã aqui no Pauta Aberta. Tchau, tchau. Amanhã estamos de volta. Tchau.